Hoje o tio Alex e eu vamos falar de uma caranga antiga clássica e extremamente famosa. De que carro estamos falando e por que esses belos e raros exemplares se tornaram conhecidos no mundo inteiro? O motorista mais famoso desta caranga antiga é ninguém mais, ninguém menos do que James Bond, o agente 007, e o seu inseparável Aston Martin. Então, sente-se confortavelmente, coloque o seu cinto de segurança, porque nós vamos acelerar esta caranga e muito. Na incessante busca para trazer conteúdo interessante e exclusivo aos assinantes do canal Carangas Antigas, continuamos trabalhando nos bastidores, pesquisando e descobrindo curiosidades, fazendo a lição literalmente de casa. Pois nesse momento em que o risco de contaminação do Covid-19 se intensifica, o distanciamento social tornou-se imperativo. Afinal, somos quase parte do grupo de risco, assim como alguns de nossos parceiros entusiastas e restauradores. Mas isso não nos impede que continuemos a pesquisar alternativas para entregar a você conteúdo de qualidade. Foi com essa missão em mente que tivemos uma grande ideia. Eu e o tio Andrei estamos iniciando uma nova série sobre carros clássicos e as marcas deixadas por esses carros em nossa história. É o caso da fabricante britânica Aston Martin, e é assim que o episódio de hoje começa. Vamos falar um pouco da história da Aston Martin. O primeiro veículo que ostentou o nome de Aston Martin foi concebido vários anos antes da empresa ter sido oficialmente criada por Lionel Martin e Robert Benford, lá em 1913. Isso foi em Londres, na Inglaterra. O nome surgiu por causa das corridas que Martin gostava de participar, em Aston Hill, que fica próximo à cidade de Aston Clinton. Uma curiosidade é que antes de criar a marca, a dupla havia se juntado para vender carros da marca Singer, essa mesma que no Brasil tornou-se sinônimo de máquinas de costuras domésticas. Voltando à história da Aston Martin, o primeiro carro foi oficialmente criado no ano de 1915. Mas a produção nem chegou a ter início, pois em plena Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1917, a empresa que acabara de nascer teve que ser temporariamente fechada. Todas as suas máquinas e equipamentos foram vendidos para a Sopwith Aviation Company para a fabricação de aviões militares. Logo após o fim da guerra, Robert Benford deixou a Aston Martin, que então recebeu investimentos de Conde Louis Zambrowski, e em 1922 a marca fabricava carros de alta performance, que competiam nos Grand Prix da França. Ao longo mais de um século de existência, a empresa foi vendida várias vezes, chegou a passar por processos e falências, recuperação judicial, 7 ocasiões diferentes isso aconteceu. Em 1926, o Lionel Martin, que foi o fundador da empresa, acabou saindo da Aston, e a Aston Martin acabou se mudando para Feltham e passou a se chamar Aston Martin Motors, mantendo o nome do fundador, mas controlada por um pequeno grupo de investidores, liderados por Bill Henwick e August Bertelli. E em 1926 até 1937, os carros produzidos foram chamados de Bertelli, uma referência óbvia, né? A quem mais quem menos, Augustus, um dos sócios da empresa. Durante esse período, eles fabricaram os modelos que incluem o T-Type International, o famoso Le Mans, MK2, Ulster, Speed. A maioria deles eram carros de esporte, 2 lugares, alta performance. Durante esse período, em 1932, e novamente enfrentando sérias dificuldades financeiras, a Aston Martin mudou novamente de dono. Os novos investidores da empresa passaram a se concentrar na produção de veículos de passeio, chegando a produzir 700 unidades, até que veio a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Durante a guerra, a produção de carros foi interrompida e a Aston Martin concentrou então seus esforços
na produção de componentes para a indústria da aviação militar. Ao longo dos anos, a marca continuou a projetar e construir modelos lindíssimos, extremamente luxuosos, ao ponto de ter sido escolhida desde 1982 como uma Royal Warrant da coroa britânica. É um título exclusivo que permite ao contemplado anunciar publicamente que faz parte do seleto grupo de fornecedores da família real e de membros próximos da realeza britânica. Não resta a menor dúvida de que a empresa passou por um período de grande prosperidade. Recebeu diversos investimentos em tecnologia entre os anos de 1991 e 2007, quando esteve sob o controle da Ford americana. Atualmente, a Aston Martin mantém uma parceria com a Daimler. A Daimler é a proprietária da Mercedes e eles detêm hoje 5% da empresa e são os fornecedores dos motores. Os motores que usam hoje na Aston Martin são os mesmos motores da potente AMG, de alta performance. A Daimler também contribui com os componentes eletrônicos, elétrica do carro, tudo isso é fornecido também pela Daimler. Um dos momentos mais gloriosos e que ajudou a selar o destino da Aston Martin foi a escolha do modelo DB5 para ser utilizado por James Bond no clássico Goldfinger, lançado em 1964. 1964 teve grandes acontecimentos no Brasil e no mundo, como a gravação do primeiro disco dos Beatles, o lançamento do Ford Mustang e, claro, não menos importante, o nascimento do tio Andrei, numa linda manhã do dia 3 de agosto. Os veículos da marca também foram utilizados em outras aventuras de 007. Mas em 1995 foi o ano que a parceria se consolidou para sempre. E desde então, em praticamente todos os filmes, o veículo foi entregue para o espião pela agência MI6, a famosa agência britânica de inteligência. Foi um Aston Martin DB5. Equipado com incríveis itens opcionais. O carro original do filme foi comprado em 2010 pelo colecionador americano Harry Iggy, que pagou pelo DB5 do James Bond a astronômica quantia de 3.900.000 euros. Algo em torno de 23 milhões, um pouco mais de 23 milhões de reais, para vocês terem uma ideia, em valores de hoje. Esse veículo encontra-se exposto no Museu Particular de Harry, em Cincinnati, no estado americano de Ohio. Mantém praticamente todos os opcionais apresentados no filme, como as placas intercambiáveis, o telefone. Lembrem-se, estamos falando de 1964. Além, é claro, das duas armas escondidas por trás das lanternas dianteiras e o mecanismo cortador de pneus, que se estende para fora das rodas traseiras. O assento ejetável do banco do passageiro também foi mostrado no filme, mas jamais foi efetivamente implementado. O DB5 de 64 era um Grand Tour GT de 4 lugares, equipados com nada mais nada menos um motor 6 cilindros em linha, câmbio de 4 marchas. James Bond nem sempre dirigiu um Aston Martin DB5. Embora os modelos relacionados às aventuras de 007 continua sendo o ícone DB5, que foi dirigido pela primeira vez lá em Goldfinger em 1964, pelo ator Sean Connery, precisamos registrar uma curiosidade muito interessante. Durante a era em que o ator Roger Moore representou James Bond em 7 diferentes filmes, entre 73 e 85, o espião nunca dirigiu um DB5 ou qualquer outro modelo da Aston Martin. Olha que loucura! Os produtores quiseram separar a era do Connery para a era do Moore e passou a dirigir modelos da fabricante Lotus nessa transição. Entre Sean Connery e Roger Moore, o ator George Lazenby interpretou 007 uma única vez no serviço secreto de Sua Majestade, e em 1969 ainda, dirigindo um Aston Martin DB5. Em 1987, o veículo retornou com 007 The Living Daylights e 007 License to Kill, de 1989, ambos com o ator britânico Timothy Dalton, representando o super espião. Nessa fase, o carro escolhido foi o Aston Martin V8 Vantage Volante, que, mantendo a tradição, também foi super equipado com diversos gadgets pelos engenheiros do MI6, a agência de Bond. A partir de outro filme, GoldenEye, de 1995, Pierce Brosnan se tornou o primeiro 007 a dirigir um Aston Martin em todas as suas 4 aventuras
como super espião da rainha. Em 2006, com o sucesso de Cassino Royale, a marca se consolidou como a escolhida de todos os filmes de Bond desde 1995. Cassino Royale introduziu outro ator britânico, o Daniel Craig, e traz no enredo a explicação de como 007 conquistou seu veículo mundialmente famoso. O agente secreto ganhou seu legendário Aston Martin DB5 ao derrotar um vilão em um jogo de pôquer nas Bahamas. Essa é uma história que se alinha à imagem da aventura elegante, ousada, no qual o próprio James Bond e a marca Aston Martin estão associados desde 1964, lá no primeiro filme em Goldfinger, quando eles formaram esta inseparável parceria. Aston Martin e James Bond são um exemplo de combinação perfeita de homem e máquina. O DB5 é um carro perfeito para um super espião, e o sucesso da dupla parece não ter fim. Afinal, são 60 anos onde a popularidade de um se mistura de forma muito elegante com a história do outro.